esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Gente, eu não sei como é que... Tá brabo. Que calor é esse? Eu esqueci como é, gente, o calor. Lá onde eu moro, o meu cachorro de estimação é um urso polar na coleira. Em água, senão eu vou desmaiar aqui. Nós estamos no 32º domingo do tempo comum. E hoje aparecem 2 viúvas na liturgia da palavra e está interessantíssimo. 2 viúvas aparecem com uma grande lição para nós. Primeiro, um contexto social da época. Cada vez que a gente fala de uma viúva, nesse contexto bíblico, quer seja veterotestamentário ou neotestamentário, trata-se sempre de uma desprovisão. A viúva é alguém que não tem ninguém por ela. A lei não ampara a viúva nesse contexto de época. Hoje, a lei ampara, né? Mas a viúva, nesse momento, ela não tem nada. Não ter esposo significa... A lei não está a seu favor. Trata-se de alguém marginalizado pela lei, pela sociedade. Então, trata-se de 2 mulheres que não têm nada. Mas essas mulheres hoje mostram para cada um de nós que a suma onipotência, tá? Deus, nada mais nada menos do que a suma onipotência, quer algo de nós. O que está por detrás da primeira leitura do livro dos Reis e do Evangelho é: o que nós podemos dar a Deus? Essa é a pergunta. Mas isso deriva numa outra pergunta teológica e filosófica também. Que Deus precisa de nós? Será que Deus, que é a suma onipotência, que tem todo o poder, precisa de algo nosso? As leituras vão falar. A primeira leitura, uma viúva dá de alimentar o profeta. A primeira leitura, sem uma visão religiosa, ela deixa a gente até meio virado assim no samurai com esse profeta, porque o profeta vê a viúva preparando algo e diz: dá-me um copo d'água. Quando a viúva vai buscar o copo d'água, ele fala assim: aqui, eu não queria abusar se você não, mas traz um pouquinho de pão também. Que folgado esse profeta, né? Igual eu quando chego aqui em Magé, assim também. E a mulher: olha só, você vai me desculpar, eu tenho só um pouquinho de farinha, vou preparar e esperar a morte. Ou seja, ela não tinha nada. O choque da primeira leitura hoje é a teologia do nada. O nada com o todo de Deus. Vão se confrontar hoje, a gente vai ver o que vai sair daí. E o profeta anuncia a ela a providência. Maravilhoso. Em nome de Deus eu te peço, não vai te faltar. E a viúva agora tem que fazer um voto de confiança, porque literalmente, quer a primeira viúva, quer a segunda viúva, que é a do Evangelho, elas tiram o pão da boca delas para dar a Deus. É esse movimento que elas fazem, tá? Elas têm fome, tiram o pão e dão para o profeta. E a gente vê hoje um milagre acontecendo. Só que
o Evangelho e a primeira leitura, eles não permitem pensar em nenhum momento materialmente. O Evangelho não está falando de matéria, está falando de forma. Parece muito filosófico isso. Eu não estou falando de matéria. O Evangelho, ele transcende, tá bom? Ele está falando da forma, ou seja, o que é invisível. No Evangelho eu vou entender isso de uma maneira melhor, porque Cristo está no templo, observando, igual eu assim, ó, um olho com vocês, ó, um olho no padre, outro na missa, um olho no padre, outro na missa, um no padre, outro na missa. Olhando na hora do culto a Deus, né, o culto da sinagoga, até que chegou a hora da oferta, das oferendas. E Cristo começou a observar as ofertas. Então o pessoal começou a abrir as carteiras. Aí a gente já fica, ó, um olho no padre, o outro na missa. E Cristo começou a observar que muita gente dava grandes quantias, porque davam o que sobravam. E observou que uma viúva deu uma coisa muito significante, diz o Evangelho. O que ela deu era insignificante, não tinha significado algum. Para a gente seriam centavos, daria para comprar um pão ou algo mais. Sem dúvida essa viúva teria um filho. E Jesus aponta para os discípulos qual é o verdadeiro sentido religioso. Cristo, né, que está observando dentro do culto, ou seja, existe um olhar que vê a nossa religiosidade. Estou cansado de falar aqui para vocês que a gente pode enganar os homens, a gente pode enganar os outros, mas Deus a gente pode enganar? Fala que não, fala, responde para mim, faz assim com a cabeça, fala assim para mim. A gente pode enganar os outros, mas Deus não. E Cristo aponta para os discípulos: cá está, aqui, essa deu mais que todos. Então a gente vai ver agora o jogo mudar, porque a mulher não tinha dado nada, né? É igual a gente assim que é pobre, a gente fala a vida inteira que a gente não tem nada, não é? Aí vem uma chuva, a gente fala que a gente perdeu tudo. A mulher não tinha dado nada. O Evangelho está muito dinâmico hoje. Ela não tinha nada, ela depositou ali centavos. E Cristo agora aponta de que ela foi a que mais deu. Mas peraí, agora pirou o batatão aqui. Se ela não tinha dado nada, diz o Evangelho, como é que agora foi a que mais deu? Cristo agora começa uma revolução no pensamento religioso. Que revolução é essa? Que Deus de fato não precisa nada. O que Jesus está querendo insinuar é o seguinte: essa moeda na mão dessa mulher não é o dinheiro. Aqui o meu dedo, ó. E o cofre que ela está depositando não é o cofre. A moeda na mão dessa viúva é a virtude da confiança. E o cofre que ela está depositando é nada mais nada menos do que o coração de Deus. Agora o Evangelho ele assume um outro significado. Porque o Evangelho está pedindo a gente o quê? Uma confiança incondicional e inabalável no amor de Deus, na providência de Deus. É muito difícil falar isso porque a gente está num período em que está difícil abandonar o controle da nossa mão. E o que tem desesperado a gente é que a gente não tem mais controle sobre nada. Nossa vida está muito bem hoje eu estou sorrindo, amanhã eu estou chorando. Olha o que a gente está vivendo aqui em Magé, de um dia para a noite uma grande tristeza. De um dia para o outro a gente perde tudo. Hoje eu tenho muita coisa, amanhã eu não tenho nada. Hoje eu estou do lado direito, amanhã eu estou do lado esquerdo. Hoje eu estou em cima, amanhã eu estou embaixo. O mundo é cíclico, graças a Deus. E é muito difícil depositar uma confiança inabalável naquele que eu não vejo. O Evangelho ele não está permitindo em nenhum momento pensar material, porque de trás a trás, e por meio desse Evangelho, muito falso religioso está sacando o material das pessoas. Aliás, aqui um parênteses religioso que me deixou muito nervoso essa semana. Eu estou assim, ultimamente muito assim, virado mesmo no Power Ranger, desce assim, várias entidades aqui de vez em quando. Eu sou católico, eu não creio nessas coisas, mas tem como controlar. Às vezes vem Power Ranger, vem mesmo Samurai, Shiryu, Black Kamen Rider, Chitara, Pégaso, quem mais? Saci Pererê mesmo, lutando capoeira. Passando esse controle remoto,
vendo o religioso hoje, né? Líderes religiosos jogando por cima de vassouras e vendendo essa vassoura ungida, sabonete que você usa ungido, a meia que você usa, que você vai... Bom, um carro entrando dentro de um culto e as pessoas se jogando em cima disso, como a teologia do próspero, né? E se utilizam muito desse evangelho. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de padres também, que se utilizam do evangelho para enriquecimento. Papa Francisco detonou a homilia desse fim de semana falando: não basta pregar sobre pobreza se a gente vive uma vida de faraó. Eu amo esse cara. Olha, eu estou cada vez mais enamorado por esse Papa Francisco, porque é a verdade. O cristianismo hoje caiu em descrédito por culpa nossa. Sabe por que o cristianismo está em descrédito hoje? Porque o evangelho hoje virou uma apólice de seguros, tá? Os fiéis viraram fregueses, as igrejas viraram pequenas empresas, grandes negócios, e os religiosos viraram gerentes. É por isso que o evangelho está aí. Toda vez que eu me utilizo da religiosidade para bens pessoais, eu estou prostituindo essa mensagem. O evangelho em nenhum momento permite isso. Pelo amor de Deus, gente, está tudo errado. É por isso que a gente está em descrédito. É por isso que você fala cristianismo, quer seja na Europa, agora na Argentina, entrar e destruir uma catedral inteira. Por que isso? A culpa é nossa. Enquanto o evangelho ele deixar de ser uma apólice de seguros ou uma empresa e não se tornar um estilo de vida, enquanto a gente não fizer dessa mensagem um estilo de vida, vão rir da nossa cara. Enquanto a gente tiver por aí pastores plantando bananeira em nome do evangelho. Essa semana eu vi uma cantora evangélica dizendo que ela estava passando em frente a uma loja de Jesus, e Deus falou para ela assim: compra essa bota, uma bota Python, porque ela queria esmagar a cabeça da serpente. Ela comprou uma bota de cobra, porque Deus falou no ouvido dela. Na verdade, alguém falou no ouvido dela, mas não foi Deus, foi o demônio, porque Deus não manda ninguém comprar bota de cobra, porque ela queria, em todos os shows que ela estava fazendo, pisar uma serpente. E aí Deus, que é bipolar no pensamento dela, falou assim: não, agora eu quero de cowboy, que eu quero você de cowboy no mundo, em todas as nações. Então hoje Deus, a sua onipotência se tornou resumível à concepção humana. É por isso que a coisa está assim bagunçada. E esse evangelho da viúva, ele não permite pensar isso. Não permite. O evangelho está dizendo de uma confiança depositada. Está vendo esse cofre aí? Deus em nenhum momento precisa estar no teu bolso, meu querido. Não precisa. Porque se ele precisa de algo, ele já não é Deus. Vamos combinar uma coisa? Deus sem você é Deus, e sempre será, querido. Você sem Deus é um zero à esquerda. Estou te destruindo mesmo, eu também. Entendeu isso? A gente está aqui porque a gente precisa. Deus não precisa de nada. Não tem essa coisa de troca. Deus, eu te dou, você me dá também. Não tem isso. Esse cofre que está falando do evangelho, essa viúva e essa moeda, trata-se de outra coisa. É uma confiança inabalável que existe um Deus que vai prover. Quando que a gente vai entender a tese, o tratado da grande Teresa de Lisieux, doutora da igreja, respeita a moça, que elaborou ao final do século XIX a chamada infância espiritual. O que é isso? É um abandono total na mão daquele que pode tudo. A gente nunca vai entender o que significa isso. Mas o que é essa infância espiritual que diz Teresa de Lisieux? Sabe o que é infância espiritual? Vou te falar o que é uma infância espiritual. Você tem um filho de 2 ou 3 anos, assim, de colo? Se não teve, já teve. Se não teve, vai ter, né? Imagina que a criancinha se olhando para você. Em algum momento, essa criancinha fala assim: papai, mamãe, você já pagou a conta do final do mês? A criança faz essa pergunta para você. Se ela fizer, tu corre 3 dias e 3 noites, ou então me apresenta essa criança, que eu tenho que dar uma benção nela. A criança que mama, em algum momento ela pergunta para a mamãe: mamãe, mês que vem vai ter leite de novo, para eu guardar um pouquinho? O nome disso é infância espiritual.
O Evangelho quer de nós hoje uma coisa muito difícil, mas não impossível. Que nós sejamos essa viúva que deposita nesse cofre uma confiança. Vocês não estão entendendo. Para essa mulher, dar o que ela ia comer e depositá-lo, e ela está tirando o pão da boca dela e colocando em Deus, com uma confiança que Ele vai prover. Nós não seríamos capazes disso. Não seríamos. Ou será que nós hoje não estamos reproduzindo a atitude de Lúcifer na criação, que questionava a Deus na obra? Nós hoje estamos dando palpites à sua onipotência. Estamos pedindo a Deus: será que você não está fazendo a coisa errada? Não, Senhor. Olha só, será que não seria melhor se você fizesse assim? Deixa eu dar um palpite, Senhor. Olha só, aquilo que o Senhor criou lá no Oriente Médio está errado. Aqueles homens são muito feios, está difícil. Destrói aquilo lá, vamos fazer uma coisa melhor. Sabe a cidade de Magé? Está errado, Jesus. Você devia ter colocado outra gente aqui, ou então, outra coisa aqui. Está entendendo? Sabe minha vida? Aquela pessoa que entrou estava errado. Aquele filho que eu... A gente está começando a dar palpite a Deus, como fez Lúcifer depois da criação. Esse palpite que Lúcifer deu fez com que ele se separasse de Deus, e a partir daí o inferno está inaugurado. Não se esqueça disso. O inferno está sempre inaugurado quando a gente começa a ir de contra essa vontade. Claro, Deus, sumamente bom e amável, nunca vai querer compactuar com o mal. Porém, contudo, todavia, Deus, que é sumamente providente, permite sempre algo. Eu te falei isso, não foi? Por 4 anos eu te falei isso, não falei? Repito, vale a pena ver de novo. Sempre tira algo bom de uma situação ruim. Sempre tira. A história da salvação, meus queridos, é uma tapeçaria. Não sei se você já viu uma tapeçaria árabe, um tapete oriental magnífico, não é? Não é lindo? Se bem, é caríssimo, tá? Aquela coisa que você botar na parede assim, uma peça de um tapete, tá? Esse aqui não foi feito à mão, mas os tapetes feitos à mão no Oriente Médio, coisa formidável, é caríssimo. Você tira o olho e vende, você não consegue pagar. Ele é lindo de frente, mas quando você vai pelas costas dele, é uma coisa totalmente sem sentido, feia, desfiada. As linhas não são coordenadas, não há sentido, não há beleza, não há lógica, não há nada de belo atrás do tapete. Só que Deus e os seus místicos sempre veem a parte de frente do tapete. E é isso que eu quero convidar você hoje a contemplar. Aos nossos olhos não está acessível a parte da frente do tapete, somente a parte de trás. Nós só contemplamos a parte de trás, mas Deus, sumamente bom, contempla a parte da frente. Vai valer a pena, vai fazer sentido. Eu podia falar para você se 500 mil coisas que me aconteceram. Você já sabe, você acompanhou todos os meus sofrimentos. Minha vida é um livro aberto, já contei tudo para vocês. Já falei das cartas de Alana, já falei do sofrimento, já falei da minha ordenação, dos primeiros anos de sacerdócio, da minha infância para chegar até onde eu cheguei, lá onde eu estou agora. Tudo faz sentido uma hora, querido. Hoje não, mas amanhã sim. Partilho com você que nesse 1 ano que eu estou lá, com 2 malas, eu escrevi a Dom Gregório essa semana retrasada, mandei por correio, a carta chegou, ele me respondeu. Como é bom, como é bom, como é bom saber que eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas não importa, tem alguém que já está preparando tudo isso. Eu não sei quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou receber, eu não sei a roupa que eu vou vestir. Eu abro o armário, eu não tenho muita possibilidade. Mas quando foi que eu precisei disso? Eu tinha, por exemplo, aqui minha biblioteca, né? Você sabe que minha paixão é minha biblioteca. A porção de livros, quem arrumou minha casa sabe. Se os meus livros se revoltarem quando caírem em cima de mim, eles matam, tá bom? Porque é muita coisa assim. Se ele cair, eu morri, tá? Morri! Eu queria um tema e eu já sabia qual. E agora eu não tenho isso. Tem aquele dia, sabe aquele dia que tu acorda assim meio trash, assim, meio psycho. Hoje eu não quero ver ninguém.
Eu queria, ou então, aquele dia, hoje eu quero conversar com alguém. E por muitas vezes, a expressão não é a mesma. Eu não tenho alguém do meu sangue para partilhar. Eu não tenho alguém que fala a minha língua. Às vezes eu queria alguém da minha família. E eu não posso tê-los ali. Mas eu nunca dependi disso para ser salvo. É aquela experiência de não ter nada e possuir somente aquele que é o tudo. Isso é fabuloso, minha gente. Eu precisava disso. Você não está entendendo. E você tampouco vai ser salvo se você não fizer essa experiência. Não estou falando de se largar tudo e ir embora. Eu estou falando o seguinte: a gente está pedindo muita coisa a Deus. E o Evangelho hoje pede de nós honestidade. Quem é que vai ser salvo, Padre? O honesto. Ponto. Não é o santo que vai ser salvo. É o honesto. A verdade é que a gente pede muita coisa a Deus e esse Deus não está interessado em te dar aquilo que você está pedindo. Eu agradeço a Deus de noite porque Ele não me deu tudo que eu pedi, porque senão eu não sei onde eu estaria. Eu não sei. Se Deus me desse tudo que eu pedisse, talvez eu estaria em outro lugar, eu estivesse em outro lugar. Eu agradeço a esse Deus que me deu o que eu preciso. E é isso que a gente vai fazer hoje aqui, nessa Lexio Divina e nessa oração que vamos fazer agora. Eu gosto quando tu entende assim o gesto, né? Que saudade que eu tava, gente. A gente vai rezar assim, ó. Eu vou te ensinar, tá bom? O calor não deixa a gente pensar muito, não tem problema não. Eu não preciso pensar mesmo. Deus pensa pra mim. A gente vai fechar os nossos olhos e pedir a Deus a honestidade de coração. A gente não está sendo honesto com Deus. Não está sendo honesto com Deus porque a fé, ela não é uma pólice de seguros. Ter fé não significa que algo nunca de mal me vai acontecer. Isso não é fé. A fé é saber que um dia essa tapeçaria vai virar de frente e tudo vai fazer sentido. Mas agora eu estou do lado de cá. Você está me entendendo? Agora eu estou do outro lado. Não me é permitido ver o lado de lá, porque senão eu perderia minha liberdade, meu querido. Agora a gente vê o lado de trás do tapete. É feio. Não faz sentido as linhas. Não fazem sentido. Elas são descoordenadas. Elas são sem lógica. Mas um dia Deus vai virar esse tapete e a gente vai ver que o desenho era perfeito. É caro. Vamos cantar aquela música de ofertório? O teu amor, a tua paz, a tua graça. Depois ela fala: o que ofertar, Senhor, se nada tenho eu? Agora é hora da oferta da viúva. Essa moedinha que está no teu coração, Deus quer. O teu amor, a tua paz, canta. A tua graça. Obrigado por estar aqui. Tudo me dá. Nada me falta. Senhor Jesus. Tudo que é bom tu tens pra mim. Tudo que é bom tens pra mim. Eu pensei em te dar alguma coisa. Pensei te dar a minha vida. Mas ela já era dele. Mas também já era. O que eu ia dar, canta, mas era. Tenho eu. Se nada tenho, se tudo que hoje eu sou, se tudo que hoje sou, é obra tua, foi Deus que fez.
Deixa eu ouvir. És dono. És meu viver. Meu Deus. Segura aí. Aguenta a mão aqui assim. E começa a ofertar a Deus aquilo que você não quer dar. Esse mês eu partilho com você que Deus me pediu uma coisa muito difícil. Talvez a coisa mais difícil que foi dar a Deus. Uma coisa que exigiu lágrimas. Eu chorei muito. Mas Deus me pediu um voto de confiança. Eu tive que depositar no cofre de Deus uma moeda que me foi muito cara. Muito caro. Uma moeda que estava na minha mão e que eu era muito apegado. Muito apegado. E eu sabia que eu tinha que dar essa moeda faz tempo, porque essa moeda está na minha mão faz tempo. E os argentinos me agradeciam porque eu deixei a família, deixei a minha terra, eu deixei meu país. Né? Você acaba passando por virtuoso diante de muita gente. Olha o que é a honestidade de coração que diz o Evangelho hoje. Os homens não estão vendo as ofertas, mas Deus está vendo. E eu sabia que essa moeda de uma hora ou outra tinha que ir embora para o coração de Deus, para esse cofre. Eu dei essa moeda chorando, meio como que quem quer sem querer dar. E eu partilho com você uma coisa chamada liberdade interior, que somente os místicos conheceram, de ser livre. O mundo não sabe o que é liberdade. As pessoas querem possuir-nos dia e noite. As pessoas estão tão escravas que quando elas encontram alguém livre, elas vêm correndo que elas querem colocar um cadeado em você. Pá! E fazer essa experiência de estar sem pertencer é uma coisa redentora. Eu queria que você entregasse. Eu não sei o que você precisa entregar, mas tampouco sou eu que vou te salvar. Eu queria que você fizesse essa oferta agora. Eu não estou falando de nada que está no teu bolso. Eu estou falando que está no coração. A oferta da viúva. O que é insignificante aos homens significa muito para Deus. E o que significa muito para os homens não tem valor algum para Deus. Eu quisera, Senhor, te dar tudo, mas já é tudo teu. A gente cantou isso. Faz essa oferta. Talvez seja a droga, talvez seja um vício, talvez seja um pecado mortal de estimação, talvez seja a tua castidade que te custa, não? Talvez seja uma coisa que você está muito apegado, uma ideia, um orgulho. Faz a tua oferta. O que ofertar, Senhor? Se nada tenho, não tenho nada. Se tudo que hoje sou foi você que fez. Aceita, Senhor. Aceita então, Senhor, ao menos a canção.
jamais vai perguntar ao seu pai ou à sua mãe se a conta do mês está paga. E jamais ela vai armazenar mamadeira, porque ela não sabe até quando tem leite. A criança confia. É por isso que por 1000 vezes Jesus disse aos discípulos: se não fordes como os pequeninos, no céu não entrareis. Quem ama não faz pergunta. Está ouvindo, Magé? Quem ama não pergunta. Quem ama confia. Quem ama não cobra. Cobrança é próprio dos apegados, dos homens terrenos. Os homens celestes não cobram, porque tudo é dele. Tudo que eu tenho é emprestado. E um dia o empresário da humanidade me pedirá contas. É hora da gente confiar, galera. Eu não sei onde a gente vai chegar. Eu também tenho medo. Muito medo. Cada vez que eu abro o Facebook com essa notícia que eu recebi, também tenho medo. Eu tenho medo do que está acontecendo lá de lá do planeta e que está vindo para cá. Essa semana um padre espanhol foi surrado dentro da catedral. Eu também tenho muito medo. Mas eu sei no colo de quem eu estou. Eu sei. Eu não vou perguntar por quê. Eu confio. Tá bom? E eu não vou cobrar nada. Quem sou eu? Eu sou uma mísera criatura. Eu não vejo o outro lado do tapete. Mas o artesão que fez o tapete sabe perfeitamente. Agora eu rezo e confio. Confia. Prepara aí as donas mais uma vez. Confia. Confia. Vai valer a pena. Deus só quer de você hoje a moedinha insignificante, seu pão duro, como dizem meus amigos, tacanhos. Tacanho é isso daqui. Como somos miseráveis de não querer trocar com Deus o que é insignificante, se Ele tem para nós aquilo que é tudo. Deixemos de ser burros. Solta essa moeda, querido. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Solta. E o dono de todas as coisas pelas multiplicará. Entendeu? É isso que a gente vai fazer aqui. Veja o teu olhinho mais uma vez. Queria que você introjetasse aí para dentro. És dono. Alguém atrás de você. Eu te vejo no altar comigo. 10 anos atrás. Ele rechaçou totalmente essa possibilidade. Não tinha como. Todos diziam: esse não. Ontem eu fui presidir a Eucaristia, como celebrar com ele a missa. E eu estou esperando isso por 10 anos. E eu disse para ele: sabe o que eu disse? Adoro. Quando foi que Deus perdeu? É hora da confiança, Magé.
Professa então comigo a tua fé. Creio em Deus,